Olá, bom dia a todos. Hoje é domingo, né? Dia 12 de julho, 9h30 da manhã. E a gente vai, nos próximos minutos aqui, fazer a nossa reflexão do dia para depois fazer, daqui uns 20 minutos, uma vibração coletiva junto com os colegas que nos acompanham, os nossos amigos do centro e de toda a nossa comunidade. E é sempre muito bacana a gente se encontrar, mesmo que virtualmente, para a gente fazer uma reflexão, para serenar o coração e a mente, sobretudo nesses momentos, né, de profundo desafio social e sanitário que o mundo vive ultimamente. Eu sou o Lucas, eu sou do Centro Espírita Vovô Nestor, em Campinas, e hoje a gente vai fazer uma reflexão, uma breve reflexão, né, sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Como todos sabem, né, como todos nós sabemos, é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê um esforço constante de Kardec junto aos espíritos que participaram da codificação em interpretar os ensinamentos do Cristo que estão registrados nos manuscritos do Novo Testamento, nas Bíblias que a gente recebe, que a gente manuseia aqui no Brasil e nos demais países do mundo ocidental. E é muito comum cada um ter um tipo de entendimento sobre esses ensinamentos, e o Espiritismo traz essa maneira de compreender os ensinamentos do Mestre de maneira peculiar, diferente do que estamos acostumados no meio da nossa tradição cultural do mundo ocidental. E basicamente o esforço de Kardec foi de se concentrar nos ensinamentos morais de Jesus. E que isso é muito interessante nesse livro, que faz parte da codificação espírita, porque é um livro que se remete a questões religiosas, mas vai na essência do que foi ensinado por Jesus sobre o nosso comportamento no dia a dia, sobre a maneira de se conviver socialmente e conselhos práticos de construir esse conceito de reino de Deus que ele tanto falou e resgatou das tradições judaicas, né, do povo, da sociedade em que ele vivia. Esse conceito de reino de Deus é muito interessante, porque no fundo, quando a gente passa a meditar sobre esse conceito e compreender o que Jesus falava a respeito, é possível a gente entender e perceber que é um estado de consciência, é um padrão vibratório, é uma maneira de se comportar na vida, seja na vida material, como essa que estamos tendo nessa encarnação, ou no mundo espiritual, na dimensão espiritual, que basicamente todas as religiões falam dessa outra dimensão da vida. E o desafio que é lançado pela proposta do Espiritismo é de colocar em prática uma maneira de construir esse estado de consciência e vivenciar esse tal de reino de Deus. E nesse capítulo 13, ele é muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente vê a prática, um conselho prático de como construir esse padrão de sentimento, esse padrão de compreensão da vida no dia a dia. E isso que é importante. Qualquer ensinamento que a gente tiver acesso ao longo da vida, seja ele técnico ou seja ele de ordem filosófica, metafísica ou religiosa, não fará muito sentido se não for colocado em prática. É claro que a gente pode muito bem estudar por prazer de ter mais conhecimento, de acumular conhecimento e cultura do mundo, mas quando a gente tem acesso aos ensinamentos de ordem espiritual, é importante o esforço no dia a dia para sentir
as benesses desse novo padrão de sentimento e de compreensão da vida. E é o que Jesus ele constantemente ofereceu a nós quando ele esteve lá em Israel há mais ou menos 2000 anos atrás. E ele falou muito sobre a questão do reino de Deus, como se comportar na vida social e de como construir esse estado de consciência. E basicamente esse estado de consciência diz respeito ao nosso comportamento, a maneira de lidar com os desafios cotidianos, que são inúmeros. Ao longo da vida todos nós passamos por momentos de felicidade, por momentos de tristeza, e estes ensinamentos que a gente recebe de Jesus, eles nos orientam ao longo dessa jornada, de como aproveitar cada minuto, cada dia, cada experiência que aparece, que surge ao longo dos nossos dias. E nesse capítulo 13, o que é interessante é que quando se fala não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, Jesus ele está se remetendo a uma das tradições do seu povo, do povo judeu, que era de fazer a caridade de maneira obrigatória, porque uma das regras de convivência da lei judaica, que está lá no Antigo Testamento, é de ajudar a quem está necessitado materialmente, mas de maneira obrigatória. Está na lei judaica que a caridade material é um mandamento maior. E por quê? Porque lá no Antigo Testamento consta que nesse mundo que vivemos, segundo a visão que esse povo tem da vida, sempre haverá pobres e miseráveis. Mas é uma visão puramente materialista da vida, que é importante a gente abordar também. E esse ensinamento que vem lá dos antigos judeus anteriores a Jesus, a gente vê então esse mandamento, essa regra de convivência social. Ó, é obrigatório a todo judeu, seguidor e temente a Yahvé, temente a Deus, seguir os mandamentos que foram trazidos por Moisés e posteriormente foram aprofundados pelos demais líderes dessa tradição. E uma dessas regras, um desses regramentos é a obrigatoriedade da caridade material. Então, nesse povo, na época em que Jesus vivia, era comum, por exemplo, quando se fosse numa feira para fazer compras de hortifruti, não recuperar algum legume ou uma fruta que tivesse caído no chão, porque o hábito e costume daquele povo foi construído ao longo do tempo, também com base nessa obrigação da caridade material, e tudo que caísse no chão, na feira ou no mercado, era deixado lá para os mais pobres. Também havia uma outra prática cultural interessante, que quem tivesse plantações numa fazenda, num sítio, deixasse os legumes que crescessem nas extremidades da plantação, para que os pobres e os miseráveis pudessem colher no fim do dia ou durante a noite. E além disso, havia também hábitos e costumes de fazer oferendas para o templo, como uma espécie de caridade religiosa, para ajudar as necessidades do templo, além de fazer oferendas a Deus lá no templo de Jerusalém, para tentar uma troca entre a humana imperfeita com a força maior da vida, para obter alguma ajuda, algum resultado que já era esperado e que não vinha. E nessa construção cultural que foi feita em torno da caridade material, o que mais aconteceu é a exposição social de quem ajudasse, a fim de ter um reconhecimento puramente social, sem olhar para as questões de foro íntimo, sem ter uma percepção mais subjetiva daquele ato.
E isso é importante porque lá num dos mandamentos de Moisés, a gente vê que tem muita ligação com o Espiritismo e com os ensinamentos de Jesus, porque num deles a gente vê que Moisés fala sobre a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso esforço possível, e ao próximo como a si mesmo. Como eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não respeitar as particularidades da vida de cada um, né? Como, por exemplo, eu vou aplicar esse mandamento da caridade, da ajuda ao próximo no campo da materialidade da vida, se eu exponho a quem está precisando de uma ajuda em função de necessidades financeiras, materiais e assim por diante. Essa exposição excessiva desse problema pode humilhar a pessoa que está recebendo a ajuda e pode expô-la de maneira irreversível nas relações sociais, na hora de buscar um emprego, um trabalho, um conselho, em função dessas características da vida íntima de cada um. E Jesus, ele resgata a necessidade da caridade material, ele reconhece que isso é um dos mandamentos maiores, porque a vida nessa dimensão é composta por pessoas, por espíritos imperfeitos e, consequentemente, a gente vive numa sociedade com problemas extremos de desigualdade, mas ao mesmo tempo ele orienta os seus seguidores a buscar a experiência espiritual desse sacrifício ao próximo. Porque quando a gente faz isso sem esperar nada em troca, quando a gente ajuda uma instituição de caridade, quando a gente se envolve em algum trabalho de uma ONG séria e honesta, que ajude animais, que ajude pessoas em situações de conflito bélico, como em outros países na África, lá no Oriente Médio, quando isso é feito de maneira honesta e sem aguardar algo em troca financeira ou materialmente ou politicamente, a experiência disso mostra que algo de diferente surge no coração. A experiência mostra que quando a gente se sacrifica, mesmo que por poucos minutos ou poucas horas da semana ou do mês, nesses trabalhos de ajuda ao próximo, aos necessitados, algo de diferente surge no coração, como se todos nós tivéssemos uma semente de uma vivência, de um padrão de sentimento mais superior lá no fundo do coração e que essa semente brotasse ao nos sacrificarmos pelo próximo, por outra pessoa. Isso pode acontecer no campo da vida conjugal, familiar, entre amigos, lá no trabalho que a gente desenvolve, nas nossas atividades profissionais. E aí a gente pode se questionar, então, mas como que eu vou ajudar, eu vou me sacrificar materialmente, inclusive para pessoas familiares, para amigos de longa data, sendo que, dependendo do nosso ciclo social, não há necessidade material. O Espiritismo traz uma compreensão em cima do que Jesus ensinou mais aprofundada nesse sentido. Os Espíritos mostram a necessidade da gente investir muito na caridade moral. E a caridade moral, que a gente vê muito bem trabalhado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela ocorre de maneira plural, de maneira corriqueira no dia a dia. E o que é a caridade moral? É a gente dar o nosso tempo para uma conversa amiga com alguém que precisa desabafar, é a gente ter compreensão, serenidade na hora de lidar com os conflitos humanos, seja na empresa onde trabalhamos, seja nas relações familiares, entre amigos, em discussões políticas, econômicas, de dívidas. Tentar compreender por que o outro lado está agindo dessa maneira, por que está sendo agressivo,
ao mesmo tempo que os nossos limites são respeitados. Se eu consigo lidar com um tipo de estresse, de situação, de conflito de relacionamento que eu consigo lidar, tudo bem. A partir de um determinado momento, se eu sinto que o meu equilíbrio emocional pode se comprometer, aí nada mais justo do que amar a si mesmo e se distanciar da situação. Mas o que é interessante na questão da caridade moral é a gente observar a necessidade da indulgência, da compreensão com relação às ações equivocadas que a gente passa pelo dia a dia, ao longo da vida, e investir muito nesse sentido, da gente tentar compreender os desafios humanos, como é possível uma pessoa tomar uma decisão equivocada e de que maneira eu posso ajudar a resolver isso, de que maneira eu posso contribuir para que um coração partido possa se reestruturar ao longo do tempo e permitir que a vida se regenere nos atos cotidianos dessa pessoa. O que os Espíritos mostram aqui que essa busca pelo reino de Deus passa muito pela caridade, pelo sacrifício ao próximo, em como nos sacrificamos na melhoria da vida do nosso semelhante no campo material, em melhorar a vida financeira, profissional, de habitação das pessoas à nossa volta, e sem nunca deixar de lado as questões de ordem moral. Porque os desafios de ordem moral são constantes, são cotidianos. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa ao nosso lado está bem, mas no mundo íntimo, subjetivo daquele amigo, a situação é muito complexa, e nada melhor do que um ombro amigo para tentar reestruturar e ajudar essa pessoa a se esforçar num caminho mais feliz. E esse sacrifício, mesmo os pequeninos, fazem brotar um sentimento diferente no coração. E isso é muito interessante porque a experiência prática da vivência da caridade demonstra isso. Como que lá no íntimo a gente consegue abordar, a gente consegue atingir camadas de sentimento, camadas de compreensão da vida por meio da caridade. E aí Jesus fala que para esse sentimento brotar é necessário aplicar a caridade como um dos mandamentos maiores, mas sem esperar nada em troca, sem demonstrar socialmente que isso está ocorrendo, que isso está sendo feito, a fim de evitar uma possível humilhação de quem esteja recebendo essa ajuda e, ao mesmo tempo, permitir que a experiência desse sacrifício ocorra no coração, no mundo íntimo daquele que está contribuindo, daquele que está ajudando. Esse sacrifício em não se expor, o ato da caridade, faz com que nos aproximamos um pouco mais de Deus e que esse reino de paz constante, de serenidade no coração comece a brotar. E esse sentimento diferente, esse padrão de sentimento que Jesus chama de reino de Deus, só é possível quando o sacrifício ao próximo, como ajuda aos nossos semelhantes, ocorre sem o reconhecimento social, quando ocorre no anonimato, quando isso acontece sem esperar nada em retorno, nada em troca. E esse de uma sabedoria muito importante, porque quando a gente se esforça em ajudar o nosso semelhante sem esperar nada em troca, algo de diferente surge em nossos corações, inclusive na maneira intelectiva de agir no dia a dia. Parece que a nossa mente passa a lidar com a complexidade da vida humana de maneira mais profunda e ao mesmo tempo mais compreensiva, com uma pitada de esperança de um lado e uma vontade de ajudar e de melhorar do outro. E esses sentimentos às vezes são difíceis de serem expressados e somente a prática deles
é que de fato permite compreender a profundidade desse ensinamento. Então Jesus ele resgatou esse ensinamento, ele deixou bem claro a necessidade de praticarmos a caridade, ajudar o semelhante no campo material e moral, sempre de maneira anônima, sempre deixando claro que o nosso intuito é de ajudar, sem esperar nada em troca e somente buscar a melhoria de vida do nosso semelhante. Então, meus queridos amigos, esse ensinamento aqui é muito interessante, tem vários itens que serão explorados ao longo das próximas semanas. No capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E é mais um conselho que Jesus nos traz para ter uma vida mais plena, uma vida mais serena, ou para termos mais qualidade de vida, né? Para usar uma expressão moderna que a gente vira e mexe ouve, né? Mundo afora. Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos de poder fazer uma reflexão, de podermos começar o dia de domingo elevando um pouco a nossa mente, os nossos corações e aproveitar esse dia maravilhoso, né, que começa lá fora, um céu azul, e que a gente possa construir, né, um tijolinho em cima do outro, um dia após o outro, esse reino em nossas ações cotidianas. Então, pessoal, vamos fazer uma vibração para encerrar. Daqui a pouco vai ter palestra, né, se não me engano, com a Luciane Rangel. Aqui fica o convite para todo mundo assistir. E nos próximos 2, 3 minutos vamos fazer, então, uma vibração. Tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, meus queridos amigos. Respirar mais profundamente. E nesse ambiente simples e de busca pela compreensão da vida, nós vamos unir os nossos corações e humildemente vamos nos elevarmos a Deus, o Criador da vida, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui entre amigos. E nessa união nós vamos pedir que a vibração de hoje, especialmente aqueles que se esforçam cotidianamente em melhorar a vida do próximo, seja nos hospitais, enfrentando a pandemia, seja nos trabalhos de segurança urbana, de limpeza urbana, nos postos de saúde, com os pequenos cuidados com a saúde do próximo, também pelas instituições religiosas, de caridade, as organizações que cuidam dos animais e por todos os outros agrupamentos humanos que se sacrificam em cuidar das pessoas que passam por necessidades nas regiões de conflito que ainda existem neste planeta. Nós vamos envolver nestas pessoas num sentimento de paz e de luz, pedindo a Deus que suas pétalas de amor, de graça infinita, de bondade, possa tocar o coração de todas as pessoas envolvidas nessas tarefas. Nós vamos igualmente vibrar por um caso especial, familiar, de um amigo ou de nós mesmos, e pedirmos a Deus que essa luz de paz, de amor, possa tocar os nossos corações, fazendo com que um sentimento de alegria, de calma e tranquilidade tome conta dos nossos sentimentos.
e nessa luz que nos envolve neste momento, vamos deixar que a vida se expresse nos atos cotidianos, em nossas ações e decisões, e pedimos sabedoria, querido Deus, para que os nossos passos sejam mais firmes, mais certeiros e convictos de que tudo que passamos aqui, nesta dimensão da vida, é necessário à nossa formação espiritual. Nós agradecemos por fim a Deus e a Jesus, o nosso irmão mais experiente, que sempre está ao nosso lado. E pedimos humildemente que o seu exemplo de coragem, de amor ao próximo, de tolerância, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, então que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Pedimos que a reflexão de hoje, esse sentimento de felicidade possa ficar no canto especial do nosso coração e que o dia de hoje seja maravilhoso. E esperamos então que possamos nos ver em breve, ou aqui pela internet, né, ou fisicamente mais para frente. E que Deus esteja no coração de todos nós. Pessoal, um abraço a todos. Para quem quiser assistir a palestra daqui a pouco no canal do Centro Espírita Vovô Nestor, fica o convite. E nos vemos em breve. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.